Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Este é o segundo vídeo sobre diodos da nossa série Componentes. Nesta aula, vamos estar aqui na bancada mostrando a teoria que aprendemos na aula passada. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixe o seu like, faça seus comentários. Sim, e como sempre fazemos cá, vamos direto ao assunto. Vamos na nossa aula? Vamos na máquina? Bons estudos! Vamos então ao primeiro caso. Temos aqui um esquema em que nós temos aqui uma entrada, onde nós vamos colocar um sinal positivo, ok? E aqui uma lâmpada, tá? Uma lâmpada. Dois diodos. Eles estão em paralelo e, se vocês notarem, cada um tem um negativo para um lado, né? Esse aqui com negativo para a lâmpada e esse aqui com negativo para a saída. Aqui nós vamos colocar sinais negativos, tanto aqui quanto aqui. Um deles, naturalmente, vai conduzir, o outro não vai conduzir. E aí a questão é, vamos descobrir qual conduz quando não conduz, né? Se direto ou reversamente. E também vamos analisar as tensões e o que acontece com minha junta de depleção, nesse caso K, que estamos usando o diodo como simplesmente uma porta de liberação para a condução, né? Apenas como um polarizador dessa lâmpada. Ok? Vamos lá. Bem, conforme o esquema, vamos colocar aqui o nosso pino positivo, certo? Vamos ver que segue-se o esquema como está. A faixa negativa do diodo de cima está virada para o lado da lâmpada, né? Deixa eu ajeitar a lâmpada aqui para vocês poderem ver os dois. A faixa do diodo de baixo está virada para o lado de fora. Notem que esses dois terminais estão em trilhas diferentes. Um está aqui na trilha número 8, o outro está na trilha número 7, tá? Então esse terminal e esse terminal não tem conexão, e esses aqui estão na mesma trilha da lâmpada, tá? Esse terminal e esse terminal e esse primeiro terminal da lâmpada estão na mesma trilha. Então segue-se exatamente aquele esquema do jeito que foi feito, certo? E se vocês notarem, eu vou colocar aqui a fonte agora em 12 volts. Vou subir ela aqui para 12 volts. Vou ajeitar aqui para que fique em 12 volts redondo. Pronto, 12 volts. Está lá a fonte 12 volts, porque essa é uma lâmpada 12 volts. E vamos seguir agora o terminal negativo vai na parte negativa do diodo que está embaixo. E a lâmpada acende. Bem, o que está acontecendo aqui? Agora ele está diretamente polarizado, certo? Então você vê que a condução lá na nossa fonte, se você reparar lá em cima na nossa fonte, aparece 12 volts, ele está com um consumo de 115 miliamperes e 1,38 watts, que é a potência dessa lâmpada, ok? Se eu já passar para cima, obviamente a nossa lâmpada não acende. E se você novamente for ver a fonte, você verá que ela está em 12 volts, mas ela agora tem 0 ampere, ou seja, não há corrente elétrica, e 0 watt, ou seja, não há potência nenhuma sendo utilizada por esse circuito, zero. O nosso diodo aí está atuando como se fosse um isolador. É como se eu estivesse sem conexão nenhuma aqui. Só que existem algumas situações. Vocês podem falar, Urbano, mas isso aí a gente já entendeu e já estamos sabendo disso. Sim, mas existem algumas situações que nós vamos analisar aqui com relação à zona de depressão e com relação a comportamento do diodo no circuito elétrico. Vamos ligar agora aqui o diodo
na posição diretamente polarizado, ele vai polarizar e acendeu a nossa lâmpada, tá? Nós vamos utilizar agora o recurso do multímetro. Então vou parar um pouquinho esse vídeo, vou suspender um pouco mais a imagem e vocês vão verificar. Bem, voltamos cá. Temos ainda aqui o nosso circuito polarizado. Nós vemos agora que estamos aqui com o multímetro. Liguei o terminal positivo do multímetro junto com o positivo da minha fonte, né? E se eu for aqui no negativo, eu vou ver que o multímetro está marcando 11,89, enquanto minha fonte está marcando 12 volts. Para que não haja discrepância, tá ok? Eu vou alterar minha fonte para que o meu multímetro marque 12 volts, que nós vamos fazer todas as contas agora pelo multímetro, tá? Então eu vou lá aumentar até chegar a 12 volts redondo aqui, ó. 199. É difícil colocar exatamente 12 volts. Mas tá aí. Tá próximo de 12 volts. Isso porque nós vamos verificar agora a questão da zona de depressão do nosso diodo, da tensão que ele fica retida aqui, da queda de tensão que o nosso diodo vai sempre apresentar. Então, se eu coloco aqui do negativo, eu tenho 12 volts, você vê que lá que a minha corrente na fonte não mudou, ela está lá com 139, 1.39, desculpa, né? 1.39 watts, mudou um pouco a potência, mas a corrente continua a mesma, certo? Porque eu aumentei um pouquinho a fonte lá agora ela marca 12.11, mas vamos nos guiar agora exclusivamente pela tensão que está no multímetro. Qual será a tensão que eu tenho em cima da lâmpada, ou seja, depois do meu diodo? Se eu passar minha ponta negativa para cá, eu agora estou medindo a tensão que eu tenho na lâmpada, exatamente. E olha, me aparece aqui 11.22 volts, não mais os 12 volts. Isso quer dizer que o meu diodo está consumindo aqui, está tendo uma queda de tensão, consumindo a palavra errada, tá? Está dando uma queda de tensão de 780 miliwatts, quase 800 miliwatts, 0.8 volts, para ser mais exato, né? Relativamente 0.8 volts. O que é isso? Isso é a tensão que eu preciso ter para romper a minha zona de depressão do diodo. Quando eu junto o material N com o material P no meu diodo, nós formamos aquela zona de depressão que nós fizemos aquela figura, né, gráfica para mostrar para vocês. E quando nós invertemos essa polaridade, eu tenho aqui agora os 12 volts, tá? Ignore aquele ponto 1 ali, porque é alterações que dá na fonte, né? Normal que aconteça isso, tá? Aquele ponto 01 ali, considere 12 volts. E do outro lado, eu não vou ter nada. Exatamente zero. Por quê? Pensem bem, como é que o diodo está funcionando agora? Aqui eu tenho positivo desse lado do diodo e aqui eu tenho negativo desse lado do diodo, tá? Material positivo aqui, material negativo aqui. Lei física diz que os opostos se atraem. Se eu coloquei aqui uma carga negativa no material positivo, o que essa carga negativa vai fazer com esse material positivo? Vai atrair esse material positivo para ela, tá? E ao mesmo tempo, passando aqui pela lâmpada, eu tenho uma carga positiva, que vai encontrar o meu material negativo do diodo. Então, minha carga positiva vai atrair o meu material negativo para ela, porque é oposta, ela atrai. Imagine que aqui no meio do diodo, a zona de depressão agora cresceu, mas cresceu de uma forma que eu não tenho mais como romper essa junta aqui com essa tensão. Certo? Por que eu disse com essa tensão? Porque nenhum material é um isolante perfeito e nenhum material é um condutor perfeito, né?
para que ele seja um condutor perfeito, por exemplo, existem condutores perfeitos, ou supercondutores, vamos dizer assim, não é nem um supercondutor, ele é um condutor perfeito na realidade, é próximo da perfeição, mas não é perfeito. O que acontece? Existe uma tensão, claro, sempre existe uma tensão que eu vou poder romper esse lado para esse lado. Mas no caso do meu componente aqui, a tensão vai ser uma tensão de destruição do componente, ou seja, se eu passar por aqui uma tensão que consiga romper essa zona de depressão, quando ele estiver inversamente polarizado, eu vou promover a destruição do meu componente. São tensões muito altas, ok? Isso vai estar na folha de dados do componente, tá? Todo componente vai ter isso na folha de dados dele, que é a tensão de ruptura, a tensão de condução, né? Aqui nós estamos vendo que a tensão de condução dele está próximo de 800 milivolts, um pouco abaixo de 800 milivolts, que é o esperado por um diodo de silício. Tá? Um diodo de silício vai estar lá na média de 700 milivolts, como eu disse para vocês. Tolerável ali nos 600, 500 e pouco, 600 até os 800, 800 e pouco. Há uma tolerância relativamente folgada nisso, né? Mas a minha zona de condução, né, de depressão aqui, vai estar quando diretamente polarizado, que é quando é negativo com negativo, vai estar em torno de 800 milivolts, como vemos agora no nosso multímetro. Tá vendo? Se permanece lá, se eu boto aqui direto na fonte, eu tenho meus 12 volts. Perceberam isso? Então, isso é importante. Quando vocês estiverem analisando o circuito, essas situações vão ocorrer. Uma dica extra aqui. Por exemplo, você fez aí o seu projetinho, o seu circuito. Mas aí você está com medo que o cliente possa ligar o seu circuito invertido. Chegar lá, vai ligar no fio. Vamos dizer, o seu circuito lá tem uma alimentação, um fio preto e um vermelho. O preto como negativo, o vermelho como positivo. Como é que você protege esse circuito de inversão? Com diodo. Aliás, a grande maioria dos aparelhos que tem uma proteção assim, usam simplesmente um diodo. Vamos dizer que seu circuito é essa lâmpada. Entendeu? Só que essa lâmpada funciona nas duas polaridades, mas vamos dizer que seu circuito, claro, é um circuito eletrônico. Se você inverter a polaridade, provavelmente é um circuito que é polarizado, tá? Se você inverter a polaridade, ele vai queimar. Como é que você protege? Botando um diodo na entrada. Se por acaso ele inverter, simplesmente, por exemplo, você botou lá um diodo na posição diretamente diretamente polarizado, e se por acaso o cara inverter, botar o fio positivo no negativo e o negativo no positivo, o que vai acontecer desse lado aqui? Vai ter 0 volts, ou seja, o aparelho simplesmente não vai ligar. E você protegeu o seu projeto de ser ligado inversamente, com polarização inversa, o que levaria à queima do seu projeto com certeza, certo? Vamos ao próximo passo então. Bem, agora vamos ver o segundo caso. O segundo caso nada mais é do que este que está desenhado aqui. É uma ponte retificadora, onde nós temos 4 diodos fazendo a retificação, e aqui nós temos os 2 terminais negativos dos diodos e os 2 terminais positivos do diodo. Aqui um negativo e um positivo, aqui um negativo e positivo. Notem que esse jumper não tem contato com esse, ele passa aqui por cima e faz esse sinal aqui, vem para cá. Então aqui eu vou ter AC, aqui eu tenho AC, aqui eu tenho DC e aqui eu tenho DC, certo? Para que fique mais claro, aqui eu tenho um transformador, certo? Ligado. E aqui é uma fonte. Então, aqui, para completar, vou ter sinal positivo, né? Aqui eu vou ter meu positivo. E aqui eu vou ter o meu negativo da minha fonte. Certo? Então, por enquanto, nossa fonte fica assim, tá ok?
Eu posso ainda acrescentar, né? Depois eu posso acrescentar aqui um capacitor à minha fonte, né? Vou botar aqui, ó, um capacitor na minha fonte, né? Aqui é o lado negativo do capacitor, esse aqui é o lado positivo do capacitor, entendeu? E aí a minha fonte estaria filtrada também. Mas por enquanto vamos fazer isso, depois a gente vê lá com o filtro como é que fica, tá ok? Vamos lá então. Bem, então voltamos aqui com o osciloscópio agora, tá? E vejamos bem o que nós temos aqui na ponta. Nós temos de uma ponta a outra, a nossa senoidal está lá, né? Eu tô com um probleminha na ponta do osciloscópio, não sei se vocês veem que tá aqui encapadinho, mas quebrou essa ponta aqui, então pode ser que eu tenha alguma interferência aí, tá? Já mandei chamar outra, buscar outra, mas até ela chegar não dá tempo de gravar o vídeo, certo? Então vamos lá assim mesmo. Então quando eu coloco cá, nós temos lá a nossa senoidal direitinha, certa, como tem que ser mesmo, tá? Mas quando viemos para cá, olha o que nós temos. Nós temos lá picos positivos com vales. Ou seja, esse diodo aqui só está fazendo meia onda de um lado positivo, que é desse lado de cá. Se eu passar o meu negativo para o outro lado, vocês vão ver que o sinal é idêntico, né? Eu estou ligando aqui no diodo, mas é como se eu estivesse ligando ali no fio. O sinal é idêntico. Claro que ele vai estar defasado em meia onda, tá? Então, esse aqui também está fazendo só meia onda de um lado. E se eu botar aqui para baixo, olha lá o que aconteceu. Agora está o lado de baixo, ó, o de cima. Tá vendo? Esse aqui está fazendo os positivos e esse aqui está fazendo os negativos. Só que esse aqui está fazendo meio positivo e meio negativo. O outro lado, que são os outros dois diodos, tá? Vamos colocar aqui, abraçando aqui os dois diodos. Um está fazendo o meio positivo e esse aqui também está fazendo o meio negativo. Já se eu colocar aqui embaixo, olha o que vai acontecer. Aí dá a distorção da minha ponta, tá vendo? Então desconsiderem aí a distorção da ponta. Deixa eu colocar de novo a câmera aqui, ó. E olha lá o que vai acontecer. Tá vendo? Já não é meio ciclo, são ciclos completos. Ele está fazendo todos os ciclos. Vejam aqui embaixo que agora eu tenho uma ponta. Tá vendo? Eu não tenho mais aquele vale reto. Eu tenho uma ponta. Desconsidera essa parte aqui, isso aqui foi minha ponteira, tá? Então eu já não tenho mais isto. Tá? Então o que acontece? Agora eu já não tenho mais vales. Eu tenho aqui um ciclo positivo com os dois ciclos positivos e aqui os dois ciclos negativos. Bem, posso dizer que agora aqui eu já tenho um sinal DC de onda completa. Entendeu? Da onda completa. Eu estou fazendo os dois ciclos da onda. Só que eu ainda não tenho uma fonte filtrada. Esta é a questão. Então o que eu faço? Eu posso pegar, por exemplo, e colocar aqui um capacitor. Tá? Lembre-se que o capacitor tem polarização. Esse aqui para o lado negativo e esse aqui para o lado positivo. Deixa eu botar aqui o capacitor aqui, ó, tá vendo? Vou colocar aqui um capacitor. Esse capacitor é de 1000 microfarads por 50 volts. Assim, pronto, para poder pegar na câmera aí, né? 1000 micro por 50 volts. A parte dessa faixa aqui, tá vendo que tem um negativo aqui, ó? É a parte negativa e esse aqui é o positivo. E aí eu vou colocar aqui, né? No nosso circuito. E olha só o que vai acontecer com a nossa onda lá. Vou ligar e ó, ela só subiu. Ela continua reta. Só que ela foi para cima, ó, 0. E agora ela subiu, 0, subiu. Certo? E se eu colocar embaixo? Ela vai descer, ó. Deixa eu encostar aqui. Tem que inverter a ponta, né, Fernando? Está aqui. E aí aqui embaixo, ó,
ela desce. Negativo. A minha desce, mas a minha onda tá retinha, tá vendo? Ou seja, o meu filtro está filtrando. Se eu tô aqui colocando, agora eu vou fazer aqui de tirar o filtro, ó. Voltou só a ter picos negativos, tá? Quando eu coloco lá o meu capacitor, deixa eu ver se eu consigo colocar o capacitor, medir. Não, errei o buracozinho ali. Deixa eu ver aqui e aqui, ó. Olha lá, coloquei o capacitor, tirei o capacitor. Coloco o capacitor, tiro o capacitor. Olha o que o capacitor faz, ó. Ele deixa a minha fonte filtrada. Ele filtra aqueles picos todos. Ok? Perceberam então que nós temos aqui algumas coisas acontecendo na nossa ponte retificadora. E basicamente é que cada diodo aqui está retificando um semiciclo do meu ciclo completo. Um semiciclo. Por quê? Um está fazendo o semiciclo positivo, deixa aqui, e esse está fazendo o semiciclo positivo, deixa aqui. Esse aqui está fazendo o semiciclo negativo, deixa aqui, e este aqui está fazendo o semiciclo negativo, deixa aqui. E eles funcionam aos pares. Ou seja, quando esse aqui está positivo, funcionam dois desses, sempre os opostos, e quando esse aqui está positivo, funcionam os opostos, certo? Que aqui eu tenho corrente alternada convencional, não altera nada a minha corrente, e que aqui eu tenho o meu negativo e aqui o meu positivo. Perceberam então como é que funciona o diodo, tanto na maneira simples, quando ele está funcionando apenas como uma chave, né, vamos dizer assim, indicando a posição da corrente, direcionando a corrente, e quando ele está fazendo uma retificação de corrente alternada para corrente contínua, tá? Aqui nós fizemos os dois casos, tanto a simples, quando você usa um diodo só, quanto quando a com ponte retificadora, tá? Existe um outro caso que eu vou fazer aqui agora. Vamos tirar aqui um último caso que eu não fiz esquema, mas que é um caso muito simples, que são fontes. Olha, há muito tempo eu não vejo fonte desse tipo, tá? Mas pode ser que vocês encontrem elas por aí, que às vezes acontece, né? Tudo é possível no reino da Dinamarca, como diz, né? As piadas. Aí você coloca aqui uma fase da fonte, outra fase da fonte, né? E olha o que nós vamos ter aqui. Exatamente aquilo que nós tínhamos na nossa ponte, né? Deixa eu me ver aqui. Opa. Vai aqui. Aqui eu vou ter o semiciclo negativo, certo? Semiciclo negativo, mas com os vales, tá vendo? E aqui invertendo, eu vou ter o semiciclo positivo com os vales. E se eu vier aqui, agora aqui assim, colocar aqui e aqui, eu vou ter agora uma forma de onda negativa com vales também. Essa é uma fonte que se usava muito antigamente com dois diodos só, né? Mas eu já quase não vejo fonte assim, tá? Porque na realidade é como se fosse meia ponte retificadora, entendeu? Você só tem isso. Eu posso botar o capacitor aqui? Posso. Deixa eu ver se eu consigo colocar o capacitor aqui. Aqui tá o negativo aqui em cima. Sim. Não vai ter espaço, né? Deixa eu mexer aqui. Bom, voltei aqui. Botei isso aqui mais largo só para poder colocar aqui, ó. Então, aqui agora o positivo já está em cima, né? Então vamos colocar aqui. Coloquei o nosso capacitor e agora vamos ver o que temos lá. Nós temos aqui o negativo. Nós vamos aqui para o positivo.
né? E olha só a forma de onda que nós vamos ter lá. Também é uma forma de onda reta. Tá vendo que essa fonte também resulta? Só que essa é uma fonte, como eu estou sem carga aqui, vocês estão vendo a forma de onda aqui retinha, porque eu estou sem carga. Na hora que você bota a carga, o que acontece? Às vezes o capacitor não consegue, porque como ela só tem meio ciclo, o capacitor não consegue filtrar tão bem. Então, para essa fonte aqui, você tem que usar um capacitor maior, tá? O capacitor sempre é calculado segundo a carga que você vai ter na sua fonte, a corrente que você quer, né? Então, o capacitor tem que ser capaz de fornecer corrente para aquela carga que a fonte vai se colocar. Quando você usa esse tipo de fonte só com 2 diodos, você tem que usar um capacitor muito maior para poder continuar filtrando eficientemente. Ora, é mais barato o diodo, o capacitor custa mais caro. Então é mais fácil você gastar 4 diodos e aí você economiza no seu capacitor do que você ter 2 diodos apenas e ter que botar um capacitor aqui bem mais parrudo, bem mais potente para poder filtrar adequadamente a sua fonte. Percebem? Essa aqui eu havia até esquecido, não fiz nem esquema, mas é uma fonte que realmente é difícil de encontrar, talvez até porque, como ela exige um capacitor maior, os capacitores são mais caros, né? Você também ocupa mais espaço, e aí talvez os projetistas também desanimem de projetar fontes assim só com 2 diodos, ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Na aula que vem vamos estar falando de Zeners e também LEDs, e vai ser uma aula bem interessante, eu garanto a vocês. Vamos falar sobre Zeners, LEDs, vamos também falar sobre diodos fotossensíveis, né? A função deles, como é que eles funcionam, e vai ter coisa muito interessante, ok? Espero que esse vídeo alcance a sua família em paz e saúde e nos vemos na próxima aula. Até lá, bons estudos!